Entrando agora aqui para começar a nossa live, o nosso professor Alcides, brevemente ele está entrando, me desculpe a demora, pois como eu falei no vídeo anterior, hoje foi Santa Ceia na congregação onde o irmão Alcides congrega, e ele foi participar, cear da mesa do Senhor, que é um dever de todo cristão, membro da igreja, que está em comunhão com Cristo, participar da Santa Ceia do Senhor. Eu já agradeço desde já e peço desculpa pela demora de começar a lição. Pai do Senhor, irmão Cires. Amém, irmão Renato. Tudo bem? Aos irmãos também que estão ouvindo, e uma boa noite para todos. Graças a Deus. Eu quero aqui, antes de começar aqui, deixar um versículo para a meditação dos irmãos, Salmo 42, e o verso 5, que diz: por que está abatido a minha alma? Por que se turba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Irmão Alcides é professor, na vida secular, formado em História, pós-graduação, História de quê, Alcides? A pós-graduação? Da África. Da África. E nesta noite nós vamos trazer aqui, falar um pouco sobre o compromissado com a evangelização. É o tema da lição, que aqui vocês estão fora do estado de Pernambuco, da congregação da gente, que nós fazemos parte aqui da Assembleia de Deus, Campo do Recife. Vai ser abordada amanhã, na quarta-feira, essa 11ª lição. Irmão Cires, aí o irmão Manassés Luiz está aqui, assinando para nós, nosso presbítero. Pai do Senhor, meu presbítero. Alcides, fala um pouco aí o que a gente vai tratar hoje nessa lição hoje. Na lição de hoje é que, como foi falado por Renato, tem por título Compromissados com a Evangelização. Nós iremos trazer algumas dicas para os professores da Escola Bíblica Dominical de como passar esse conteúdo para os alunos de uma forma mais simples, mais agradável, mais compreensível, de uma forma que os alunos eles possam absorver esse conteúdo de uma forma melhor. Passei o irmão Osvaldo também está presente e assinando para nós nesta noite. Nós agradecemos os irmãos. E o presbítero Manassés, se o senhor quiser entrar com a gente, irmão Manassés, pode mandar o convite aí, para o senhor entrar também com a gente aqui nessa noite. Eu estava dizendo ao Cid que gostei do senhor de graça, mesmo sem se conhecer pessoalmente, mas eu gostei do senhor. Se o senhor quiser entrar, pode entrar. O senhor tem toda a liberdade. Sim, Alcides, como é o ponto que nós vamos abordar, vai ser feito nesta noite? Na verdade, nós não iremos dar uma aula sobre a lição de hoje da escola dominical, né? Mas iremos dar algumas dicas para os professores trabalharem essa lição que será dada amanhã. Em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar: isso aqui que está na minha mão é o quê? Se você respondeu que é uma lição, você errou. Na verdade, isso que está na nossa mão é a revista da Escola Bíblica Dominical. Cada uma das partes dessa revista que nós trabalhamos semanalmente são chamados de lições, que são os ensinamentos semanais. Dentro de cada lição, você vai encontrar pelo menos vários elementos. Você encontra elementos que alguns irmãos já estão bem habituados, como texto áureo, verdade prática, leitura diária, mas também você vai ter a introdução e alguns tópicos da lição. Geralmente, as lições elas vêm
dividida em 3 ou 4 tópicos e alguns subtópicos. Às vezes, os professores de escola dominical, eles não dão ênfase, não falam para os alunos o que seriam os tópicos da lição. Eles, na verdade, muitas vezes em suas aulas nem citam os tópicos dessas lições. A primeira coisa a ser observada por um professor de escola dominical é que ele precisa, além da sua revista, além da sua Bíblia, para ensinar, para dar uma boa aula, ele precisa também usar recursos didáticos, recursos que possa dar suporte, possa apoiar a sua aula, possa fazer com que ele passe aquela aula de uma forma mais dinâmica, de uma forma que o aluno venha compreender melhor. Esses recursos didáticos podem ser um quadro, podem ser cartazes ou outros tipos de recursos. Um livro sem palavra, um alvo seriado e tantos outros. Bom, o que o professor poderia fazer? Primeiro, um professor ele poderia pegar um quadro, colocar na frente da sala e escrever pelo menos o título da lição e cada um dos tópicos da lição, para os alunos visualizar. E trabalhar em cima desses tópicos aí que ele escreveu no quadro. Outra coisa que tem que ser observado é o tempo de ensino. Pelo menos, os professores têm 1 hora para ministrar o ensino na escola bíblica dominical. Se você pensa que você tem 1 hora para ensinar na escola bíblica dominical e a sua revista, ela tem aí pelo menos a sua lição, ela tem pelo menos 3 tópicos, você tem que pensar que você deveria, em média, trabalhar 15 minutos para cada um desses tópicos. Porque muitas vezes o professor ele toma muito tempo em partes menos importantes da lição e as partes mais importantes ele termina não trabalhando. Muitas vezes o professor ele passa a aula toda só em apenas um tópico da lição. Ou seja, às vezes ele passa a aula toda só no primeiro tópico da lição, o segundo e o terceiro tópico não são trabalhados. E ele termina não concluindo a aula, não dando aquele conteúdo todo que deveria dar naquela aula. O professor ele tem que procurar administrar bem o tempo da aula. Ou seja, se você tem 3 tópicos numa lição para dar, e você tem 1 hora de aula para você ministrar, você tem que dividir pelo menos 15 minutos para trabalhar cada tópico, a fim de que você possa passar toda essa lição para o aluno. Outra coisa a ser observada é que, às vezes, o professor ele passa muito tempo na leitura diária. Tem professor que ele entra na leitura diária, que é aquela leitura que tem de segunda a sábado, ele passa ali pelo menos 20 minutos na leitura diária, depois passa mais uns 20 minutos na leitura bíblica em classe, e quando ele vai entrar nos tópicos para explicar a lição, o tempo já foi embora e ele termina não fazendo nada. Certo? Bom, indo diretamente para a lição. Pode ser o presbítero Manassés, meu amigo, para o senhor tira o chapéu, viu? Paz do Senhor, de Deus. Paz do Senhor, presbítero Manassés. Senhor, meu nobre. Aprendi com esse... Professor Ciri, rapidinho. O que o senhor falou, esse ponto muito interessante, que perde muito tempo nesses pontos que o senhor falou, e todo domingo nunca dá para concluir a lição, justamente disso que o senhor falou. Se ele fizesse um resumo menor daquilo que ele queria falar,
e passar para os alunos seria melhor? Feito o senhor está falando, é porque toda vez que é para a escola dominical, nunca termina a lição, sempre fica no segundo ponto da lição, nunca termina. É porque muitas vezes ele quer trazer muita coisa e muitas vezes não traz nada. O conteúdo não tem começo, meio e fim. Aí fica um pouco complicado para os alunos entender o que ele quer passar. Mas o senhor pode continuar aí? Meu presbítero Manassés quer me ajudar com essa questão de administração do tempo da lição da semana para a gente poder trabalhar todo o conteúdo. Meu irmão, é mais ou menos isso que o nobre companheiro falou aí. Outra coisa interessante é que, para que as pessoas também, mesmo ministrando a lição, mas que não fique refém dos comentários da própria lição, porque a gente já viu muitos, não é, serem papagaios, pegar uma lição, chegar diante de uma classe e apenas ler a lição, como se os alunos não tivessem uma lição para ler. Se fosse apenas para ler a lição, acredito que não necessitaria de um professor para estar ali diante da classe. As pessoas têm que entender esse diferencial, né, de estar ensinando na escola, para não ser um papagaio do comentarista da lição. A lição, o tema abordado da lição é apenas um norte para nós criarmos também métodos, dos quais o senhor falou muito bem aí, métodos e uma boa aula para que os alunos se cheguem a ela. Forma de ensino, o conteúdo didático que vai se passar, os objetivos da lição devem ser cumpridos, sim. É obrigado estar com todas as palavras do que está na lição? Não. Tem que se falar começo, meio e fim, pontos, tópicos, subtópicos, porém, com uma visão, é claro, mostrando pelo menos aos alunos 2 ou 3 nortes pelo qual aquele assunto pode levar. Interpretações, porque um comentarista ele interpretou de uma maneira, mas o professor na classe ele pode muito bem ensinar a interpretação do comentarista, mas fundamentar uma vertente que vai levar para outro ponto também. Isso, claro, sem enfadar, sem se apegar muito a um ponto, como bem falou o companheiro, mas que possa haver não apenas aquele conteúdo, não se pegar apenas aquilo ali. Não estou dizendo trazer coisas tão extras que fuja da aula, mas trazer alguma coisa que saia daquela linha de pensamento e de raciocínio daquele tema da lição em que for abordado. É um pensamento meu. Esse fato das pessoas, às vezes, tomarem muito tempo na leitura diária ou na leitura bíblica, acarreta esses problemas que falamos de o professor não conseguir dar o conteúdo todo. E muitas vezes ele acaba lendo os tópicos, apenas lendo, sem explicar. Ou ele consegue trabalhar o primeiro tópico, o segundo e o terceiro ficam para trás, ou o quarto, se tiver, numa lição da semana, fica para trás porque ele não soube administrar bem o tempo que deveria ser bem administrado. Meu senhor Renato? Sim, senhor. O senhor quer continuar com as perguntas? Não, pode continuar, auxiliar, porque eu acho assim que o professor tem que ser objetivo e direto. Não se prender só ao ponto da lição, ficar daquilo, a mesma coisa. Ele tem que ter o ponto de vista dele. Entendeu? O pessoal não está dependendo da lição. Ele tem que ter um livro, procurar mais assunto aqui, porque aqui, como os senhores já falaram, eles só estão fazendo reproduzir. Eu acho assim, que ele tem que saber o que é um começo, um meio e um fim. E saber transmitir, passar aquilo que os alunos entendam. Porque muitas vezes estão passando uma coisa e o aluno não está entendendo. Porque se a gente está na escola dominical, tem que ser tirado as dúvidas do aluno. E muitas vezes o aluno entra na aula e sai com a dúvida porque não foi passado aquilo mais claro
e de uma forma que ele entendesse. Entendeu? Pode continuar. O título da lição da semana, Compromissados com a Evangelização. Seria interessante o professor, ele começar a sua aula definindo, muitas vezes, algumas palavras e algumas expressões que tem no começo da lição, principalmente no título. Ele poderia começar definindo o que é um compromisso, o que é evangelização. Ele traria essas definições e dentro disso aí, ele relacionar o compromisso com a evangelização a partir do momento em que Jesus chama seus discípulos, os prepara e os nomeia como apóstolos, enviados, da missão de eles pregarem o evangelho, fazerem a evangelização, ou melhor, levarem as boas novas, ao mesmo tempo serem pescadores de homens. Jesus dá uma missão a eles e eles passam a se comprometer com essa missão que é a evangelização. Como nós falamos, o primeiro tópico da lição é a evangelização como prioridade. Se nós lembrarmos, o professor ele poderia trabalhar com seus alunos o seguinte: a evangelização é uma prioridade. É considerado a principal tarefa da igreja. Para ajudar na sua aula, ele poderia reproduzir no quadro, no cartaz, alguma coisa nesse formato aqui. Ó, aqui eu coloquei, eu não sei se os irmãos estão vendo bem, mas eu coloquei aqui a missão da igreja. Você tem aqui a missão da igreja, você tem tríplice objetivo. Aí você tem que a igreja tem 3 missões principais. A primeira missão é pregar o evangelho, ou seja, evangelizar. A segunda missão, adorar a Deus. A terceira missão seria edificar seus membros. A igreja tem 3 missões principais, certo? E a evangelização é considerada a principal missão da igreja. Se ele conseguisse reproduzir isso aqui no quadro, no cartaz, dessa forma aqui, colocando a missão da igreja, tríplice objetivo, colocando as 3 missões em ordem, definindo cada uma delas e colocando ao lado os textos que possam embasar, que possam ajudar naquilo que ele está tentando passar para os alunos. Certo? Seria bem mais compreensivo para os alunos eles entenderem que evangelização é uma prioridade a partir do entendimento de que a igreja ela tem algumas missões a cumprir. Tá certo? Bom, esse é o cartaz que ele poderia reproduzir em forma de cartaz ou até mesmo no quadro. Se por acaso alguém quiser, depois pode... Eu vou deixar meu e-mail e eu posso enviar para você. Você pode reproduzir e trabalhar aí com seu aluno. Segundo tópico da lição, né? Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Quem evangeliza, quem prega o evangelho, ele na verdade ele está levando as boas novas de salvação em Cristo Jesus. E tem que haver um entendimento de que a salvação só se tornou possível porque Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Tá certo? E a lição, ela está trazendo uma discussão bem interessante. Uma discussão interessante no que se refere à extensão da salvação. Ou seja, até que ponto a morte de Jesus na cruz serviu para nos salvar. Essa morte de Jesus na cruz, ela, na verdade, foi para salvar quem? Ou ele morreu por quem? Isso aí seria a extensão da
salvação. Aí eu coloquei aqui também que o professor ele pode reproduzir, até em forma de linha do tempo. Você tem aqui a extensão da salvação. Aí você tem, de um lado, expiação limitada e expiação ilimitada. Ou seja, dentro do protestantismo existe duas vertentes. Uma vertente que diz que a morte de Jesus, a redenção que ele fez no Calvário, ela é uma expiação limitada. Foi por um grupo de pessoas, ou por poucas pessoas, ou pelos escolhidos, ou pelos chamados eleitos. A outra vertente vai dizer que a expiação ela é ilimitada. Jesus morreu por todos. Jesus morreu por todo o mundo. Jesus morreu com o propósito de salvar todas as pessoas. Agora, é óbvio que só desfrutarão dessa salvação aqueles que atentarem para o convite salvífico que é enviado através da pregação do Evangelho, da evangelização. Até a Reforma Protestante, havia um consenso entre os irmãos, os evangelistas, por assim dizer, de que a morte de Jesus foi para salvar todos os seres humanos, foi por toda a humanidade. A partir da Reforma Protestante, quando mais pessoas têm acesso aos exemplares da Bíblia e começam a fazer interpretações diversas em torno da Bíblia, principalmente no que se refere à salvação, aí você vai ter o surgimento dessas duas vertentes. Uma vertente que defende a expiação limitada e uma vertente que defende uma expiação ilimitada. Aí, aqui no meu cartaz, que eu coloquei a extensão da salvação, e do lado eu coloquei a expiação limitada. A expiação limitada, você vai explicar para o aluno que é aquela teoria ou aquele ponto de vista que diz que a morte de Jesus na cruz foi por poucas pessoas, foi só pelos eleitos, só pelos escolhidos, foi só pelos salvos, só pela igreja. Tá certo? E essas pessoas que defendem isso usam alguma base bíblica? Usam. Usam alguns textos isolados da Bíblia, como Mateus 26 e 28, que fala o sangue da nova aliança ou do Novo Testamento derramado em favor de muitos. Aí eles dizem o seguinte: Jesus morreu por muitos e não por todos. Aí eles pegam também Mateus capítulo 20, versículo 28. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir da sua vida em resgate de muitos. Aí eles vão dizer o quê? Olha, Jesus, ele veio dar a sua vida, não foi por todo, não foi por todo mundo não. A morte dele não foi por todo mundo não. A morte dele foi só por um grupo de pessoas. Mas você vai encontrar muito mais versículos na Bíblia e o professor tem que ter em mente, tem que trazer para os alunos versículos que possam refutar esse ponto de vista, de que a expiação ela é limitada. Você vai ter desde o texto áureo da Bíblia, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, até vários outros textos da Bíblia. Você vai encontrar uma infinidade de textos dizendo que a vontade de Deus é que todos se salvem. Você vai encontrar textos dizendo que a graça de Deus se é manifestado para trazer salvação a todos os homens. Muito mais. Quer dizer, isso aqui já cai por terra. A expiação ilimitada é o que se sustenta. É que a morte de Jesus realmente foi por toda a humanidade. E o evangelista João ele vai ser bastante claro na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 1 e 2, ele diz o seguinte:
filhinhos, não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e também pelos pecados de todo o mundo. E você tem que ter em mente isso aí. Aí eu coloquei aqui, em forma de linha do tempo, desde Jesus até os pentecostais, digamos assim, assembleianos, essa concepção de salvação. Você pode levar isso para os alunos. Aí você pega aqui essa linha do tempo, extensão da salvação, de um lado a expiação limitada, do outro lado a expiação ilimitada. Você vai pegar aqui Jesus. O que é que ele dizia acerca da sua missão? Ele veio para salvar a todos. Ele veio para morrer por todos. Ele veio buscar a todos os perdidos. Aí você vai pegar aqui, eu coloquei aqui uma data, Jesus uma data, em torno ali do ano 30, mais ou menos até 33, quando ele realizou a sua missão. Eu coloquei aqui embaixo os apóstolos. Qual era a concepção que os apóstolos tinham de salvação? O que é que eles diziam? Como é que eles entendiam isso aí? Que a salvação era ilimitada. A expiação de Jesus era ilimitada. Jesus realmente morreu para salvar todos os homens. Aí você pega aí, no período entre 33 e 100, ali depois de Cristo, que é o período ali dos apóstolos. Aí você tem também o período dos pais da igreja, entre os séculos II e o século V. Você vai pegar ali, como é que os pais da igreja interpretavam aí essa salvação? Como é que eles pregavam? Aí vai entrar também que o professor ele tenha um pouco de conhecimento de história da igreja, história do cristianismo. Ele vai ter também que entender. O que foi que esses pais da igreja, os primeiros pais, Irineu, Clemente, tantos outros, até chegar a Santo Agostinho, eles diziam sobre a salvação. Qual era a concepção desses homens sobre salvação? Depois você vai ter aí os pré-reformadores, ali entre os séculos XII e o século XV. Você vai ter ali a concepção dos pré-reformadores sobre a salvação. Até aqui você tem um consenso de que a expiação ela é ilimitada. Ela é para salvar todas as pessoas, se assim elas atentarem para essa salvação. A partir da reforma, eu coloquei aqui, entre os séculos XVI e o século XVII, os reformadores, aí você tem aí as duas principais figuras, Lutero e Calvino, aí que você vai ter aí, na verdade, uma discordância. Uma discordância. Porque Calvino vem com aquela teoria da redenção limitada, ou limitação da redenção. Você tem ali os 5 pontos calvinistas, e se você pega um dos 5 pontos calvinistas, um deles é limitação da redenção. Jesus não morreu para salvar todas as pessoas. Jesus morreu pelos eleitos. Jesus morreu por aqueles que já foram predestinados desde a eternidade para a salvação. Aí Lutero vai tentar mostrar através do livre-arbítrio que a morte de Jesus foi por todos. E que é através da fé que o homem adentra a essa salvação. E depois você pega aí os pós-reformadores, o período aí entre os séculos XVIII e século XX, os pós-reformadores, começando com, você vai ter ali John Wesley e tantos outros, qual é essa concepção que eles aí tinham de salvação. E chegando aos pentecostais, né, vamos dizer aqui no caso do Brasil, os pentecostais dos assembleianos, a partir de 1911, com a fundação da Assembleia de Deus, até os dias atuais. Aí você tem aí a pregação que foi feita pelos pentecostais de que Jesus salva, Jesus cura,
Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus voltará. E eles falavam disso de forma extensiva, que a expiação feita por Jesus ela é ilimitada. Você pode colocar isso aqui num quadro mesmo, você pode colocar num quadro, escrever no quadro para os seus alunos poderem seguir essa sequência sobre a extensão da salvação, se a expiação é limitada ou ilimitada, e você vai pegar aí essa concepção de salvação desde a pessoa de Cristo até os dias de hoje. Aí eu volto na questão. Aí o professor, ele vai ter que ter um pouco de conhecimento de história da igreja, história do cristianismo, para poder passar isso aí para os seus alunos. O terceiro tópico da lição, que é evangelização local e transcultural. Aí você tem a questão da evangelização local e transcultural. Aí o professor pode trabalhar com o aluno, primeiramente, essa questão de além do que vem a ser essa evangelização, o que é evangelismo, o que é evangelizar, ele vai trazer algumas formas de evangelizar, algumas formas de evangelização. Eu coloquei isso também em forma de um quadro comparativo. Esse quadro comparativo pode virar um cartaz, ou esse quadro comparativo ele pode ir para o quadro branco. O professor pode escrever lá, formas de evangelizar. Aí você vai ter aí o evangelismo pessoal, a evangelização de massa, missões, a evangelização através de mídias digitais e redes sociais. Aí você aí vai trazer uma explicação para o seu aluno do que é cada uma dessas coisas e alguns textos bíblicos que possam embasar isso aí. Tá certo? Quando nós falamos aqui, você pode passar para o seu aluno que nessas várias formas de evangelizar, você tem aí o evangelismo pessoal, quando a campanha evangelizadora ela sai para evangelizar e você aborda pessoas de forma individual. Você aborda um determinado indivíduo, você fala para um só indivíduo, você está fazendo um evangelismo pessoal. É você falar para uma pessoa. A evangelização em massa é aquele tipo de evangelização no qual você organiza uma grande estrutura para pregar para muitas pessoas, para a multidão. O que nós chamamos hoje de cruzadas evangelísticas ou concentração. Aí você tem a própria questão aqui das missões, você vai mostrar que a missão, ela tem pelo menos 3 viés. Ela pode ser local, ela pode ser nacional e ela pode ser transcultural. Você trabalha com o seu aluno que a missão local é aquela que você faz na sua comunidade. A missão nacional é aquela que você faz dentro do seu país, nas várias regiões do país. E a missão transcultural é aquela que você faz além das fronteiras do seu país, lá em outras culturas, em outros povos. E, por fim, você tem a evangelização através das mídias digitais e redes sociais. Você vai usar aquele conjunto formado pelo rádio, TV e internet, as várias redes sociais que tem aí, para fazer a evangelização. Aí eu coloquei aqui de lado também, que você pode passar para o seu aluno, quando você aqui mostrar as várias formas de evangelização, que você falar do evangelismo pessoal e você explicar o que é, você pode citar um exemplo. Eu coloquei aqui João, capítulo 4, Jesus ali fazendo o evangelismo pessoal para a mulher samaritana. Você poderia ter vários outros exemplos ali de pessoas, né, que foram abordadas e acontece ali o evangelismo pessoal. Como o próprio Filipe
e o eunuco. E você teria tantos outros exemplos. Aqui ao lado eu coloquei, na questão da evangelização de massa, eu coloquei Mateus capítulo 5. Jesus falando para uma multidão. Você poderia ter outras passagens, Jesus falando para multidões, ali nos seus sermões, Sermão da Montanha, Sermão Profético, e entre outros. Aí você vai ter aí, no desdobramento das missões, quando você pega aí a missão local, você poderia pegar ali, para se desdobrar, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Jesus dizendo: vocês receberão a virtude do Espírito Santo e serão testemunha em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso deveria ser um processo simultâneo. Eles deveriam evangelizar todo mundo ao mesmo tempo, mas não aconteceu dessa forma. Aconteceu de forma gradual. E você pode pegar a primeira parte do versículo, a parte A do versículo, que é Jerusalém e Judéia. Você vai ter ali a missão local. Aí você tem ali a questão da evangelização nacional mesmo, quando esse processo de anunciação da palavra de Deus sai ali da capital de Jerusalém, abrangendo toda a Judéia e Samaria. Você tem ali já praticamente várias áreas da terra de Israel sendo alcançadas. Para facilitar, você poderia até usar um mapa, mostrar a Palestina nos dias do Novo Testamento. Você ia mostrar que a Palestina estava dividida em várias províncias. Nós hoje aqui poderíamos dizer várias regiões, ou vários estados, né? Lá você tinha Judéia, era uma região, Samaria era outra, você tinha Galileia, tinha Pérea, e assim vai. Você pode consultar um atlas bíblico, você pode pegar. Hoje, qualquer Bíblia, por mais simples que seja, ela tem lá no final vários mapas. E tem um mapa do mundo do Novo Testamento. Você tem um mapa também ali da Palestina. E nesse mapa da Palestina, você vai ver aí as várias regiões da Palestina. Essas províncias. Aí você ia mostrar no mapa também para o aluno, você ia mostrar que a evangelização ela começou ali, em Jerusalém. Eles sempre evangelizaram ali em Jerusalém. Aí esse processo evangelístico foi se estendendo para a Judéia, Samaria, e foi até os confins da terra. Você pode pegar um mapa da sua Bíblia, e você pode ampliá-lo. Imprimir-o em forma de cartaz, colocar numa cartolina e mostrar para o seu aluno. Mas a CPAD hoje, ela também tem mapas em tamanho grande. Ela tem vários mapas em tamanho grande, mapas temáticos diversos que você poderia também utilizar. E só para nós cumprimentarmos, eu também coloquei aqui, em forma de linha do tempo, passos da evangelização na igreja primitiva. Aí você tem passos da evangelização na igreja primitiva. Você tem aqui, a evangelização em Jerusalém e na Judéia, Samaria e os confins da terra. Se você considera Atos dos Apóstolos não apenas atos que os apóstolos realizaram, não apenas atos do Espírito Santo, o livro do Espírito Santo, mas você considera como um livro missionário, um livro da evangelização da igreja primitiva, você vai ver que se nós dividíssemos esse livro em duas partes, você teria ali, pelo menos, do capítulo 2 até o capítulo 12, você teria um processo de evangelização
no qual Pedro é a figura principal. Pedro é a figura principal. Tá certo? Amém. Desde o dia de Pentecoste, quando ele se levanta ali após o batismo, e ele fala que o que estava acontecendo ali era o batismo, ele termina com a mensagem de salvação. Porque quando se evangeliza, você está pregando boas novas de salvação. A mensagem, qual é a mensagem? A mensagem de salvação. E Pedro terminava o quê? Mostrando Cristo como Salvador e conclamando as pessoas ao arrependimento. Se você pega no capítulo 3, quando acontece o milagre ali na porta do Templo Formosa, que Pedro ali, ele prega, ele fala do milagre, mas ele termina na salvação em Cristo Jesus. E se você vai pegando ali, em outros episódios em que Pedro vai pregando, ele vai anunciando dessa forma. Tá certo? E nessa trajetória, aí eu dividi pelo menos aqui numa linha do tempo em 3 partes. Aí você tem ali a evangelização em Jerusalém, na Judéia. Você tem Pedro e os demais apóstolos evangelizando. Pedro como a figura principal, pelo menos até o capítulo 12 de Atos. Aí você tem a evangelização em Samaria. Você tem ali destaque a figura de quem? A figura de Filipe. Filipe, capítulo 8 de Atos. Aí eu pergunto, quem foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva? Alguém vai dizer assim, é Paulo? Não. Filipe. Filipe, ele vai pregar para os não judeus. Ele vai pregar para os samaritanos. Ele vai pregar para aqueles que os judeus consideravam não judeus. Tá certo? Filipe, ele vai ser o primeiro missionário transcultural. Agora, o apóstolo Paulo vai ser o auge das missões, né? Ser o auge das missões. Aí você tem ali até os confins da terra. Você tem quem? Paulo com as suas viagens missionárias. Do capítulo 13 até o capítulo 28 de Atos, pelo menos ali, você tem as viagens missionárias de Paulo que vão levar esse evangelho até os confins da terra, que você poderia reproduzir isso para os seus alunos em forma de um cartaz, ou você poderia, de alguma forma, colocar num quadro para mostrar isso aos seus alunos. Tem uma coisa que é interessante nesse terceiro tópico da lição, é que desde o movimento da Rua Azusa, o movimento pentecostal começa ali na Rua Azusa, e que se espalha, que se estende para o Brasil, até o Brasil, os pioneiros ali do movimento pentecostal, eles vão imaginar que as línguas estranhas que eles estavam falando, as línguas que eles estavam falando, na verdade, eram idiomas que Deus estava dando a eles para evangelizar outros povos. Eles tinham essa crença, eles acreditavam dessa forma. E eles acabaram denominando aquela língua que eles falavam de xenolália. Xenolália. Só que em algum momento eles vão concluir que aquelas línguas não eram para evangelizar outros povos. Aí vai entrar a questão da glossolalia. Quando você chegar nessa parte, você pode também fazer uma distinção para o aluno entre xenolália e glossolalia. Vai fazer uma distinção para o aluno. Ok, gente? Eu espero que essas dicas aí de como o professor ele pode trabalhar essa lição compromissados com a evangelização possa ter ajudado. Se alguém quiser, de repente, que eu disponibilize aí essas linhas do tempo que eu fiz, ou aqui os quadros comparativo, o meu e-mail é alcidesavelino
2009@gmail.com. Eu vou escrever aqui, né? Vou deixar aqui escrito, se alguém por acaso quiser. E outra dica eu mostrei aqui os passos da evangelização na igreja primitiva e dividi isso aí em 3 partes. O evangelho em Jerusalém e toda a Judéia com Pedro e os demais apóstolos. O evangelho em Samaria com Filipe. E o evangelho até os confins da terra com Paulo. Você pode também pegar os mapas das viagens missionárias de Paulo. Primeira, segunda e terceira viagem missionária, e pode trabalhar com os alunos quando ele vai levar esse evangelho até os confins da terra. Certo, irmãos? É com o Renato. Amém. E aí, quiser fazer alguma pergunta, se tiver o meu alcance aí, se souber responder, está aqui para ajudar. Está aí na live conosco também, né? É um grande companheiro, um grande amigo, que foi aí da nossa juventude, foi meu dirigente de mocidade, né? Rosivaldo Messias, ele foi meu dirigente da mocidade, foi adjunto e foi meu vice-superintendente da mocidade na época lá da Umadal. Essa pessoa aí é muito carismática, um homem de Deus, um grande conhecedor das Escrituras e que também muito nos ajudou, muito nos apoiou. Ele hoje é professor da FACIG, Faculdade de Igaraçu, né? É professor, se eu não me engano, de Administração Geral. Ele tem hoje o seu próprio curso preparatório, ele tem um curso preparatório voltado aí para várias áreas, Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Federal, Receita Federal, e várias áreas aí. Ele tem um curso preparatório, ele pode até deixar aí nos comentários, né, o nome aí do seu preparatório, o zap aí para contato, se o pessoal se interessar, tá aí conosco, Rosivaldo, essa pessoa aí ilustre, é um mestre, na verdade ele é um mestre na área dele, né, é mestre na área dele, e ele está aí com esse bonito trabalho. Foi um homem também que muito nos ajudou aí na nossa juventude, quando nós trabalhávamos com evangelização ali na mocidade. Ok, gente? Amém. Graças a Deus. Eu já quero fazer um desafio, Alcides, para você e o presbítero Manassés. Sábado, se o senhor puder, sábado à noite, se o senhor puder, irmão Manassés, eu queria que vocês trouxessem um tema para nós. E esse tema eu já escolhi essa noite, falar sobre a Santa Ceia. Porque a Santa Ceia só lê aqueles versículos, aquela mesma leitura na hora de comer o pão, na hora de tomar o vinho, mas para trazer a explicação. Muita gente ainda não sabe o que significa a Santa Ceia em si. Se os senhores dois puderem, sábado à noite, falar sobre a Santa Ceia, a gente estará aqui, você diz o horário, a gente faz um vídeo e mostra para o pessoal a hora que nós podemos. Se o senhor, irmão Manassés, puder. Daqui para lá a gente vê. Eu tenho que dar uma resposta ao povo, meu chefe. Pronto. Então, em caso positivo, o senhor coloca uma divulgação. Pronto. O nosso irmão vai estar em contato com o nosso irmão Manassés, e durante essa semana, daqui para sexta-feira, nós vamos estar divulgando se nós vamos falar sobre esse assunto da Santa Ceia no sábado à noite ou não. Porque muita gente aqui pede, falando sobre isso, e nossas igrejas é muito fechado sobre isso, só fala disso na hora de comer o pão, na hora de tomar o vinho, mas não fala o que quer dizer as palavras que Paulo falou, deixou para nós, o ensinamento, mas ninguém traz. Mas, em breve, nós vamos esperar nosso irmão Alcides e também nosso presbítero Manassés para trazer sobre essa palavra. Amém, irmão Alcides? Daqui para sexta-feira, você me diz alguma coisa?
Anota esse nome, Rosivaldo Messias. Se tem esse homem aí, viu, que é um grande homem de Deus aí. Você pode chamar para pregar, para dar estudo, para o que quiser. Vê esse homem aí, ó. Desde já está convidado. Se ele puder sábado participar também, ele já está convidado desde agora. Dê suas saudações finais. Eu quero agradecer a Renato esse convite para estar aí participando no perfil do Instagram dele, nessa noite dessa live, para dar aí essas dicas para professores da EBD, né? Dicas de como ele transmitir a mensagem da lição, de como aí ensinar essa lição para os alunos e de como usar alguns recursos com os alunos, né? Eu espero aí que com todas as minhas limitações eu tenha aí conseguido aí ajudar alguém, né? Espero que eu tenha podido aí cooperar de alguma forma aí com alguns professores que estão nos ouvindo ou aqueles que irão depois aí assistir essa live. Muito obrigado, Renato. Amém. Nós também agradecemos a todos que participaram. E se nós fecharmos aqui com o nosso Moacir e com o nosso presbítero Manassés, sábado, nós vamos trazer um ensinamento sobre a Santa Ceia do Senhor para os irmãos. Amém? Deus abençoe a todos. Agradeço a compreensão de todos. Também já pedindo desculpa novamente por causa do horário, que a gente tinha marcado para 8 horas. Mas nosso irmão tinha Santa Ceia na congregação que ele faz parte. E por isso houve um atraso. Mas, desde já, nós agradecemos, irmão. E se nós pudermos, sábado, nós estamos aqui novamente. Nós vamos ver um horário e vamos divulgar para os irmãos. Amém? Deus abençoe e fique na paz. Amém.